Oi! Hoje, nos meus delírios pessoais, a gente vai falar de uma categoria de cinema que eu amo muito e que tem um lugar muito especial no meu coração. Eu tô falando dos filmes de animação. Por que eu escolhi falar de animação essa semana? Esse final de semana agora que passou, eu assisti a nova produção da Disney, Luca, lançado no serviço de stream deles, Disney Plus, agora no mês de junho. E cara, que animação fofa, sabe? É uma animação muito bem feita que conta uma história muito gostosa de se acompanhar. É sensacional. Aconselho, quem puder assistir, assista, porque é uma animação muito gostosinha de se assistir. E já que eu escolhi falar sobre animação, hoje eu vou listar para vocês 10 das minhas animações favoritas. Só que elas não estão classificadas por ordem de qual eu gosto mais a qual eu gosto menos. Pelo contrário, eu vou dar uma ordem cronológica, ou seja, a que foi lançada primeiro até a que foi lançada por último. O primeiro nome nessa lista é uma produção em stop motion da Disney, feita lá no ano de 1993, com a direção do Harry Selick e produção do Tim Burton. Eu tô falando do filme O Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack conta a história do protagonista, Jack Skellington, na sua busca por novos ares, já que ele tá um pouco cansado de sempre fazer a mesma coisa, sendo o rei do Halloween. Então, o que ele busca fazer é experienciar coisas novas. Enquanto ele caminha pela floresta refletindo sobre a vida, ele chega à entrada das cidades dos feriados. E ele olha todas as entradas e uma que lhe chama muita atenção é a entrada do Natal. Ele vai da cidade do Natal, conhece a cidade do Natal e fica muito encantado com tudo aquilo. Quando ele volta para casa, ele decide que naquele momento ele vai fazer o Natal. É bem gostosinho de se assistir e sem contar que as músicas do filme são maravilhosas. E a Sally, ela é um zumbi que fica perdendo parte do corpo. Ai, ela é maravilhosa. Eu amo a Sally. O segundo filme dessa lista, ele é bem controverso. Não por ser um filme com algum tipo de polêmica. Ele é um filme controverso porque tem muita gente que não gosta dele, já que ele tem muitos erros históricos. Eu tô falando da animação de 1997, dirigida por Ron Clements e produzida por Alice Dewey, o filme Hércules. O filme Hércules tem pontos muito positivos, sendo eles os personagens coadjuvantes. Não tem como deixar de falar do personagem do Hades e também não tem como deixar de falar das musas. As musas, na minha opinião, são o ponto mais forte desse filme. Eu amo elas. Se você for levar em consideração por contexto histórico e falando realmente sobre o mito de Hércules na mitologia grega, o filme dá todo errado. Mas compensa sendo um filme bem divertido de se assistir. O filme Hércules conta a história do herói grego, Hércules, semideus, filho de Zeus, e nesse filme, filho de Hera, que sendo uma ameaça para o deus do submundo Hades, ele sequestra o menino e manda para viver na Terra, com a intenção do menino se tornar mortal. Mas ele não consegue, os capangas dele fazem alguma coisa errada e acaba que o menino não se torna mortal. E o menino continua vivo e com a força dele. E dando sequência ao filme onde ele tenta se superar como um herói e mostrando que ele tem o valor de um semideus. No caso, no filme, de um deus, já que ele é filho de dois deuses. Na mitologia grega, ele é semideus. O próximo filme dessa lista é de 98. E esse sim é polêmico. É polêmico porque tem opiniões bem complexas de acordo com ele. Eu tô falando do filme com a direção do Tony Bancroft, Mulan. Por que o filme Mulan é um filme muito controverso? Porque pra gente aqui do Ocidente, que não é da cultura chinesa, o filme é muito gostoso de se assistir, muito divertido. Porém, o filme, para a cultura chinesa, ele se torna muito ofensivo, já que eles brincam e satirizam criaturas divinas. E isso não pegou muito bem lá na China, não. O filme conta a história da Fa Mulan, que assim que percebe que seu pai vai ser intimado para a guerra de novo, mesmo ele não tendo condições, e mesmo ele tendo feridas de guerra, decide se pôr no lugar do pai e passar por todo o treinamento e toda a luta, fazendo de tudo para que não descubram que ela é uma mulher. A Mulan é totalmente empoderada. Eu amo ela. Ela é maravilhosa. Uma das princesas Disney favoritas. E ela nem é princesa. Ai, eu amo a Mulan. A Mulan é maravilhosa. O próximo filme dessa lista é um filme que eu cansei de assistir. Sem brincadeira, teve uma fase da minha vida que eu acho que eu assisti esse filme todos os dias. E eu tô falando com a animação de 2007, com direção do Brad Bird, Ratatouille. O filme também é uma produção da Disney
e conta a história de um rato que sabe cozinhar. O Remy, o ratinho, ele morava numa fazenda. E durante muito tempo ele viveu muito bem ali naquele lugar. Até que em um momento a dona da fazenda descobre que existe uma infestação de rato na fazenda. Eles precisam fugir para poder salvar a comunidade deles. E aí o Remy se perde de toda a comunidade dele e quando ele se encontra, ele está em Paris, a cidade que ele sempre sonhou estar. Em Paris, ele vai ajudar o Linguini a se tornar um cozinheiro de muito sucesso. Ponto positivíssimo por irmão do Remy, o Emile. O Emile é sensacional. Eu tô começando a sentir uma paradinha aí. Ai, o Emile é maravilhoso. O melhor personagem é o Emile. Eu amo o Emile. Agora a gente vai falar de uma outra princesa Disney. A produção de 2009, com direção do Ron Clements, eu tô falando dela, A Princesa e o Sapo. A Princesa e o Sapo conta a história da Tiana, uma menina muito trabalhadora que, ao perder o pai muito jovem, decide abraçar o sonho do falecido pai, que é conseguir construir um restaurante. E aí ela conhece o príncipe Naveen, que vive uma vida totalmente boêmia. Nisso, eles têm uma relação onde um precisa aprender com o outro a aproveitar a vida de formas diferentes. E ela é colocada como uma princesa Disney. Gente, ela trabalha. Tem noção disso? Ela trabalha. O Naveen, ele foi deserdado porque ele ficava gastando o dinheiro da família. Aí ele se casa com uma mulher trabalhadora pra, tipo assim, pra viver, entende? Ai, é maravilhoso. Informação muito importante sobre a Princesa e o Sapo. O filme não tem uma bilheteria tão alta. Sabe por quê? Porque o nome A Princesa e o Sapo dá a entender que é um filme muito infantil. Isso influenciou também na escolha de um outro filme que foi lançado tempos depois, o filme Enrolados, que eles preferiram não colocar o nome Rapunzel para não remeter a nenhuma princesa, e preferiram deixar um nome um pouco diferente para atrair todo um público. Se você tá gostando desse vídeo, eu já te peço um like aqui agora, porque a gente tá na metade da lista e ainda faltam outros 5 nomes para eu falar aqui, tá bom? Então continua vendo o vídeo. E como não só de Disney vive as animações, o próximo filme que eu vou citar é uma animação do estúdio Laika, com direção do Henry Selick e a adaptação do livro de Neil Gaiman. Eu tô falando do filme Coraline, O Mundo Secreto. Lançado lá em 2009, a animação em stop motion não é uma animação tão infantil assim. A verdade é que depois de um tempo, quando você começa a assistir, você fica um pouco mais velho, você percebe que na verdade a história é até um pouco bem assustadora, na verdade. O filme conta a história da menina Coraline Jones, que após se mudar para uma casa nova, já que a casa onde ela está morando é uma casa enorme, dividida em vários apartamentos, no meio do nada e num lugar muito chuvoso. A Coraline, sendo uma menina muito curiosa e que gosta muito de explorar as coisas, se vê levemente entediada. E aí ela busca o que fazer dentro de casa. Dentro de casa ela vai andando até que ela encontra uma porta que está tapada pelo papel de parede. Ali ela rasga o papel de parede e abre aquela porta para saber o que é. Quando ela abre, ela dá de cara com o muro. Na mesma noite, ela escuta barulhos de ratos e ela decide seguir os ratos. Ela segue os ratos e os ratinhos vão em direção a essa porta. Ela abre a porta novamente, achando que vai conseguir ver os ratos, porque tinha um muro, e quando ela abre, ela encontra uma passagem secreta. O filme é muito divertido de se assistir, porém ele tem momentos de tensão. E não é um filme tão soft assim de se assistir, não. Pelo contrário, é um filme bem assustador. O próximo filme é de 2014, com a direção do George R. Gutierrez e com produção do Guillermo del Toro. Eu tô falando do filme Festa no Céu, produzido pela 20th Century Fox. Ele é um filme que traz uma diferença muito grande de animação, já que ele é uma história contada dentro de uma história. O filme conta a história de uma aposta feita entre La Muerte e o Xibalba para saber quem vai casar com uma menina mortal, a Maria. A La Muerte aposta em um menino que tem o sonho de ser artista, porém ele é criado numa família de toureiros. Já o Xibalba tem a sua aposta no menino que quer ser um grande herói da cidade, seguindo os passos do pai dele, que também foi um herói da cidade. O filme fala sobre essa relação entre os 3 amigos e essa descoberta do amor, e contando um pouquinho sobre a cultura mexicana. É um filme bem legal de se assistir. O próximo filme que eu vou falar é uma adaptação de um dos quadrinhos da Marvel lançado em 2014, com direção do Don Hall,
lá do estúdio Disney, e eu tô falando da animação Operação Big Hero. O filme conta a história da relação entre o menino Hiro e o androide, o robô, o sei lá o quê. O robô, criado pelo irmão dele, o Baymax. Inicialmente ele foi criado para servir como um ajudante de saúde. Porém, junto com Hiro, ele adquire novas funções e uma construção de uma amizade bem legal entre o menino e o robô. O filme fala muito sobre a importância de ter uma rede de apoio quando você passa por momentos muito complicados. O Hiro passa por adversidades bem fortes durante toda a história do filme e ele conta com esse apoio dessas pessoas e querem o bem dele. E muitas vezes não tem como você fazer tudo sozinho e você precisa sim pedir ajuda. Não tem como esquecer todas as cenas do Baymax. O Baymax é maravilhoso. Ele é o robô mais fofo do mundo, gente. Igual quando ele fala, isso altera meu designer fofinho e acolhedor. É sensacional. Quando ele tá sem bateria, parece que ele tá bêbado, que ele fica peludinho, peludinho. Ou ele tampando os buracos de bala com durex, que ele fica pim, pim. É maravilhoso. Eu adoro. Em seguida, a gente vai pro filme mais diferente dessa lista. Eu tô falando do filme do estúdio Laika, lançado em 2016, com direção do Travis Knight, o filme Kubo e as Cordas Mágicas. Por que eu digo que é um filme bem diferente do que a gente já falou até agora? Ele é um filme bem próximo das animações feitas lá pelo estúdio Ghibli. Então, ele não é um filme que te entrega todo o enredo logo de cara. Pelo contrário, você precisa ir assistindo o filme e entendendo como que as coisas são construídas ao longo de toda a trajetória dele. O filme conta a história do Kubo, que vive junto com a sua mãe em uma caverna próxima a um vilarejo. Diariamente ele sai da caverna, vai até o vilarejo, onde ele faz o show dele. Ele é um artista que consegue controlar os origamis dele, feitos de papel, com o seu violão. Na verdade, é uma espécie de um violão, não é bem um violão. Com o passar do tempo, ele é mandado para um lugar muito distante e ele precisa lidar com essas coisas bem diferentes do que ele estava acostumado. E é um filme que te prende até você assistir tudo e entender tudo que está acontecendo. E ele é bem diferente de tudo que eu já falei até agora. Compensa bastante assistir. E o último filme, que é um filme que me faz chorar muito, porque é um filme lindo e super bem feito, lá de 2017, também da Disney, com direção do Lee Unkrich. Eu tô falando do filme Viva, A Vida é uma Festa. O filme fala sobre a tradição do Dia de los Muertos no México. E ele conta a partir da visão do Miguel, que vive em uma família de sapateiros que tem aversão por música, mas que o menino tem um sonho muito grande de se tornar um músico algum dia. Então, quando ele decide dar um jeito, ele acaba sendo mandado lá para o mundo dos mortos, e lá ele precisa lidar com os parentes dele que já morreram, para que ele possa retornar ao mundo dos vivos. O filme fala muito, na minha opinião, sobre deixar as coisas acontecerem. No caso, principalmente do filme, fala muito sobre deixar o Miguel tomar as próprias decisões e não colocar todas as decisões dele em cima da família. Isso é muito importante. Ele fala muito sobre essa emancipação do Miguel. E é muito, muito lindo. E sem contar que todas as cenas com a Mamãe Inês são maravilhosas. Quando canta Lembre de Mim, então, nossa, Lembre de Mim é maravilhoso. Eu citei Estúdio Ghibli lá quando eu falei de Kubo e as Cordas Mágicas, porém nesse vídeo eu não vou falar de animações do Estúdio Ghibli, ok? Então se vocês quiserem um vídeo sobre o Estúdio Ghibli, comenta aqui embaixo e fala que vocês querem as animações do Estúdio Ghibli, que eu venho trazer quais são as minhas favoritas também. Se você gostou do vídeo, dá um like, isso me ajuda muito e me ajuda muito a saber se você tá gostando desse conteúdo ou não. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também são apaixonadas por animação. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque assim o YouTube te avisa todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. E para que vocês não percam nenhum vídeo, eu peço que me sigam nas minhas redes sociais, elas estão passando por aqui agora, o Instagram e o Twitter, que lá eu falo para vocês também quando eu tô lançando vídeo novo. Beleza? Lembrando que os links das redes sociais estão aqui na caixa de descrição, eles sempre estão aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que a gente possa se ver na semana que vem e tchau!